Olá, paz a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu sou o pastor Ricardo e quero mais uma vez compartilhar com todos a palavra de Deus. No último vídeo nós começamos a falar sobre as 7 armadilhas na vida de um escolhido e nós utilizamos como exemplo a história do escolhido Sansão. E nesse vídeo, além de você curtir e compartilhar, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque nós iremos aqui concluir as próximas 4 armadilhas que esse escolhido, infelizmente, ele caiu. Bom, a 4ª armadilha que Sansão caiu está no versículo 17 do capítulo 14, que diz assim: Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia, lhe declarou por quanto o importunava. Então, ela declarou o enigma aos seus patricídios. A 4ª armadilha que Sansão ele caiu foi a armadilha de ceder às emoções. Quantas vezes o homem e a mulher de Deus também não se vê nessa situação, onde a chantagem ou uma ameaça ou até mesmo uma pressão emocional acaba levando essas pessoas a ceder, a fazer exatamente aquilo que Deus não quer que ela faça. E Sansão, infelizmente, por estar envolvido emocionalmente com tantas mulheres, aqui o texto vai dizer que essa mulher Timinita, ela estava ali querendo descobrir qual era a resposta de um enigma que ele havia lançado. E como ele criou ali uma resistência, não estava falando, então ela partiu para a emoção, e o texto vai dizer, conforme aqui acabamos de ler, que ela chorava continuamente. E você sabe que muitos homens, eles não suportam o choro de uma mulher. E Sansão, por sua vez, ele acabou cedendo então a essa chantagem emocional e revelou o enigma. A 5ª armadilha que Sansão caiu está aqui no versículo 6 e 7 do capítulo 15, que diz assim: Perguntaram-lhe os filisteus: Quem fez isto? Responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Disse-lhes Sansão: Se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. A 5ª armadilha que Sansão, o escolhido de Deus, caiu foi a armadilha de ser dominado por sentimentos negativos. Quantas vezes nós, por falta de vigilância, também não caímos nessa armadilha? Porque o problema não é o que você pensa apenas ou o que você sente. O maior problema, ou o que torna grave esse problema, é quando esse tipo de sentimento ou pensamento acaba nos dominando ou nos escravizando. E foi exatamente o que aconteceu com Sansão. Ele, no momento de raiva, no momento de ira, ele se posiciona como aquele que vingaria a morte tanto dessa mulher quanto do seu pai. A 6ª e penúltima armadilha que Sansão caiu está aqui no versículo 20 do capítulo 16 do livro de Juízes, que diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado de seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ela não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Quer dizer, ele não sabia, ele não tinha percebido que a presença de Deus, devido às constantes desobediências de Sansão, havia se ausentado dele. Qual é a 6ª armadilha que Sansão ele caiu? Ele subestimou os seus inimigos. Sansão, ele sabia que era algo decorrente. Quantas vezes nós lemos aqui nesses textos os inimigos de Sansão se opondo, se levantando, tentando descobrir qual era o segredo da sua força, uma vez que até então Sansão era um homem considerado imbatível.
E Sansão, agora no colo de Dalila, sem perceber que a presença de Deus já não estava na vida dele como antes, ele pensa, bom, assim como das outras vezes, Deus me livrou, os meus inimigos mais uma vez serão envergonhados. Mas ele não sabia que Dalila, ela recebeu um certo valor, justamente para descobrir qual era o segredo da sua força, que no caso não era o cabelo, sim o seu voto de Nazireu. Veja que muitas vezes isso também acontece conosco. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, em uma de suas cartas direcionada à igreja de Coríntios, ele diz também que nós não devemos subestimar, nós não devemos ignorar os nossos inimigos. Amados, isso serve de alerta para cada um de nós. Nós vivemos num mundo onde existem muitos inimigos e nós não podemos subestimá-los. Assim como Sansão, que infelizmente ele achou que toda a vida ele teria o livramento do Senhor, que ele poderia utilizar a força do seu voto e, portanto, nunca ele poderia ser pego de surpresa pelos seus inimigos. E agora o que se vê é um homem frágil, aliás o texto vai dizer que ele se torna como qualquer outro homem e, portanto, se torna uma presa fácil dos seus inimigos. Portanto, a sexta armadilha que Sansão caiu, repito, ele subestimou os seus inimigos. E a sétima e última armadilha que Sansão caiu está aqui no versículo 28 do capítulo 16, que diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Interessante que nessa última oração, ou nesse último clamor, agora Sansão já estava preso, ele já estava ali sendo humilhado pelos seus inimigos, ele pede que Deus se lembre dele. Mas se nós analisarmos não só apenas o texto aqui de Juízes, mas toda a Bíblia, não foi Deus que abandonou Sansão. Na verdade, Sansão é que esqueceu muitas vezes do seu voto, da sua aliança para com Deus. Portanto, a sétima armadilha, e creio que seja uma das armadilhas mais perigosas na vida de um cristão, é justamente esquecer de que tem uma aliança com Deus. Eu tenho certeza que nesses 2 vídeos e nessas 7 armadilhas que Sansão caiu e a que nós trouxemos justamente extraído desse texto, Deus ele falou com você. E como eu falei, amados, essa sétima armadilha, infelizmente, tem sido uma realidade de muitos cristãos. Homens e mulheres que outrora, que no passado, fizeram um voto com Deus, assumiram publicamente um compromisso e uma aliança para com Deus. E hoje vivem como se nunca tivesse feito uma aliança, ou até mesmo como se Deus ele não existisse. O que penso sobre essa mensagem dividida em 2 vídeos é que Deus ele quer que você se volte para Ele, que você se lembre da aliança que você um dia fez para com Deus, assim como Ele fez com cada um de nós ali na cruz do Calvário, através do Senhor Jesus. Porque, aliás, o próprio Jesus vai dizer ali na Santa Ceia que agora nós vivemos uma nova aliança. E não é uma aliança temporária, não é uma aliança momentânea, é uma aliança tão forte, tão profunda, que nem mesmo a morte pode quebrar essa aliança. Eu espero que Deus tenha falado com você e convido você a assistir a primeira parte aqui dessa mensagem, que inclusive foi o vídeo anterior, das 7 armadilhas na vida de um escolhido. Que você possa ouvir, que você possa assistir essa mensagem e creio eu que Deus ele vai ministrar ao seu coração. Amados, fiquem todos na paz. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Ele permitir.